Senhores e senhoras, boa noite, como é que vocês estão? Tudo certo? Opa, cadê o foco desse negócio? Foi, começou. E aí, minha gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos para mais uma perguntas e respostas. Eu falei que eu ia fazer meio-dia, mas não deu. Eu tô com muito trabalho, muita coisa para fazer, não consegui fazer meio-dia, mas eu fiz o devocional hoje, 6 da manhã. Deu uma galerinha, hein? Deu uma galerinha hoje, 6 da manhã aí, pra quem não viu, o devocional tá valendo bem a pena. Eu tô fazendo segundas, quartas e sextas às 6:30 da manhã o devocional. E o meu perguntas e respostas aqui, que vocês já conhecem, né? Já sabem como é que funciona, 8 da noite ou meio-dia. Hoje, inclusive, temos patrocínio de janta aí, ó. Primeiro patrocínio de janta da live, hein? A gente já teve patrocínio da farmácia. Hoje, chefe Yannick aqui, pra quem é de São Francisco do Sul, né? Já daqui a pouco eu vou mostrar o sushi dele aí pra vocês. Vai chegar a janta daqui a pouco. Galera, vamos começar? Bora, vocês sabem que daqui a pouco já começa a socalha a sala, né? E aí, MJV, e aí, Emerson? Ó, o chefe tá aí, inclusive. Agora que eu vi ali, ó, o chefe tá aí. E aí, Bruno? Como é que você tá, velho? Depois a Bia te atende ali, tá? Beleza, minha gente? Bora. Emerson, como é que você tá? Tudo certo? Cadê o Pablo, porra? O Pablo ficou me torrando o saco que eu não começava a live. Disse que o horário de Santa Catarina era diferenciado, não aparece o Pablo. Porra, Pablo, cadê o senhor? Gente, perguntas e respostas, sabem como é que funciona, daqui a pouco a sala soca, vocês sabem como é que é, então comecem já, né, a fazer as perguntas. Suplementação, fitoterapia, dieta, esteroides anabolizantes, clenbuterol, clomifeno e por aí vai, vocês sabem como é que é. Comece a fazer pergunta meio já, porque daqui a pouco tem 300, 400 pessoas ao mesmo tempo e aí não dá para responder. Aí vocês ficam bravos que eu não respondo, né? Beleza? Então, quem quiser, MJV, que gosta de fazer pergunta, o Emerson também, senta o sarrafo. O chat é dos senhores e das senhoras. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, para quem tá passando aí, livre, Aline, manda bala. Aproveita que eu tô de bom humor, tá? Para quem não me conhece, Vinícius, eu sou esteticista, terapeuta integrativo, nutricionista, farmacêutico e biomédico, né? Eu tenho 5 formações na saúde, trabalho atendendo aí todos os dias, né? Então minha vida é essa. E aí quase todos os dias eu venho aqui fazer uma live para vocês, conversar sobre saúde, tirar algumas dúvidas, né? Suplementação, fitoterapia, dieta, muito sobre esteroide anabolizante, que eu vejo o povo fazendo muita cagada, né? Como a Aline perguntou, a Aline acho que já é macaco velho aqui da live, né? Tema livre hoje, perguntas e respostas, tá? Então quem quiser, quem tiver a fim de fazer aquela pergunta que eu nunca respondi, né? Senta o sarrafo, tipo o Sérgio começou agora. Beleza, galera? Ó, 60, 70, 80 pessoas, agora vai, tá? Então vocês aproveitem aí, senta o pau, enquanto que daqui a pouco não dá mais pra responder todo mundo. Tá bom? Sérgio Vinícius, 2 ml de enantato semana e 0,5 tremo e masterão dia sim, dia não. Tô pensando em hemogenin. O que você acha? Velho, assim como masterão dia sim, dia não. Cara, eu acho que com tremo, master e enantato GT você não precisa de hemogenin nem a pau, né? Como pré-treino é legal, como construtor de massa é super legal, só que você já tá num negócio um pouco ferrenho. Vou dizer que eu nunca fiz? Não, já fiz muito. Agora, precisa aí de uma cardioproteção, nefroproteção e até hepatoproteção grande, né, velho? Tá, Sérgio? Então, assim, é legal esteticamente? Com certeza. Risco alto? Com certeza também, tá? Se tiver um bom acompanhamento, dá pra ir, tá? Alex, tem como saturar a creatina em 10 dias tomando 10 gramas de semito? Cara, vai quase. Geralmente, nesses casos, a gente utiliza Clonapur, não Creapur. Clonapur. Tá? Ela satura em 24 horas. Tá? Então, para quem é competidor, powerlifter e por aí vai, eu mesmo, no meu pré-treino mesmo, eu só utilizo Clonapur. Não utilizo creatina monoidratada. Clonapur é um mix de creatinas, né? Ela é bem diferente a saturação dela. 24 horas satura e utiliza metade da dose. Se creatina tu utiliza 5, Clonapur tu utiliza 2,5. Tá? Mas satura em 10, 15, talvez uns 20 dias aí satura. Leonardo, não esqueçam de ir curtindo, não esqueçam de ir seguindo, tá? Ó, quem quiser seguir o chefe Yannick que vai patrocinar a nossa janta hoje, se a Bia estiver ouvindo aí já sabe, ó, tem sushi hoje na janta, Bia. O chefe Yannick vai trazer sushi hoje, tá? Então, quem quiser já seguir, ó, quem for aqui da região São Francisco do Sul, aproveita e segue o mestre, tá bom? Galera, vão seguindo, vão curtindo para receber notificação das lives. Para quem não sabe, estou fazendo os devocionais 6 da manhã todos os dias, né? Então, para quem quiser acompanhar os devocionais, sempre um texto autoral, baseado na experiência do dia, em alguma mensagem que eu quero passar para vocês. Tá bem legal, tá dando aí 4, 5, 6 mil pessoas por dia no devocional de manhã, 6 da manhã, tá? Eu gostaria de tomar uma vitamina, médico sempre fala que não precisa. Ajuda eu a dar ânimo. Aline,
Para eu te ajudar, eu preciso saber o que você está em falta. Porque assim, não adianta dar vitamina sem saber o que você está em falta. Né? Vamos dizer assim, você está com um excesso de vitamina B6. Cara, você vai ter um problema sério, né? Você vai ter formigamento nos dedos, vai ter formigamento nos braços, tá entendendo? Então assim, o que eu vou te suplementar sem nunca ter visto um exame teu? Né? Então, assim, geralmente o médico não estuda nutrição, então eles não sabem o que fazer. Né? Mas se você vier numa consulta, facilmente eu te ajudo. Tá? Deixa eu só agradecer os presentes. Chefe Anique deu presente, De Castro, Vinícius Crutz, Douglas Sampaio, Júnior Alves. E aí, Júnior? Como é que você tá, velho? Obrigado, gente, pelos presentes, agradeço. Né? Ajuda a manter a live gratuita aí, né? Ajuda a manter a gente vivo, o projeto vivo. Vinícius, a minha esposa vai precisar de dieta, vou fechar a consultoria lá com você, a de 120, a do aplicativo. Tem vaga no aplicativo ainda, MJV. Tem vaga. E até saiu umas 2 ou 3 pessoas, aumentou as vagas no aplicativo. Acho que tem 17 ou 16 vagas no aplicativo. Tá? Manda pra Bia lá que a Bia já resolve pra você. Tá bom? Vamos ver. Só tô usando o NAC para proteção. Entrei com 92 e fui para 102. Não, Sérgio, é muito pouco. De verdade. NAC aí vai fazer, ó. Cara, é tipo tu pingar tu jogar uma caneca d'água num lago, entendeu? Esse NAC para tudo que você tá usando. Não dá, velho. Não dá. Não dá, Sérgio. De verdade. Você vai ter problemas grandes aí, tá? Não faça isso. Augusto, para aumentar o volume é melhor Deca ou Emo? Não, mas aí você tá falando de coisas distintas, velho. A longo prazo, Deca. A curto prazo, Emo, tá? Augusto, de texto na semana. O problema é assim, segurar a side, né? Segurar a colateral do Emo é uma coisa, é relativamente simples. Segurar a colateral da Deca, meu velho, aí é problemático, tá? Eu jamais começaria com Deca. A galera diz que Deca, né, que Nando é esteroide principiante. Não é, velho, não é. Não é mesmo. Tá? Então não, Emo melhor. Como é que você tá, velho? Como é que você tá, Júnior? Dura 0,5, 1 ml de Masteron na segunda e na quinta, acha uso tranquilo? Não. Não da forma que você está fazendo, né? Leonardo, então assim, sempre que a gente utilizar algum esteroide anabolizante, igual eu já falei 1000 vezes aqui para vocês, você vai fracionar. Não tem o que dizer. Ah, mas o éster é longo. Foda-se. Ah, mas é enantato. Foda-se. Ah, mas é cipionato. Foda-se. Ah, você vai fracionar. No mínimo, 3 vezes na semana. Ideal aí todos os dias. Tá bom, Leonardo? Então, e não é assim tranquilo. Ah, porque Masteron é tranquilo. Pode gerar uma dislipidemia severa aí, tá? Severa. Galera, não vamos deixar a live flopar, né? Pelo amor de Deus, né? Bora aí curtir, seguir. Se vocês não curtem, vocês não seguem e vocês não comentam, consequentemente a live flopa e aí, consequentemente, eu saio da live. E aí as suas dúvidas não serão respondidas porque não vai ter ninguém na live, né? Então, aparentemente, o negócio tá meio que pra flopar aí. Talvez é porque o Pablo demorou pra entrar, né? Tá, então não esqueçam de seguir, curtir, clicar 2 vezes na tela, né? E comentar, porque senão vai flopar mesmo. Aí só amanhã, gente. Se flopar hoje, vocês sabem que eu só volto no outro dia. Pablo, tu é um falador, velho. 6 da manhã eu tava fazendo live aí, porra. O que você falou sobre Clonapur? Entrei no fim da explicação. Vini, é um outro tipo de creatina com uma tecnologia bem diferente aí. E eu não lembro direito, ela tem uma creatina trifosfato, tem mais algumas coisas aí nessa creatina Clonapur, é uma patenteada. E a saturação dela é muito mais curta, de 24 horas, comparado com a creatina monoidratada, né? E também a quantidade de creatina que você precisa para a produção de ATP é muito menor. Então, enquanto creatina ali você vai utilizar 5, 6, 7 gramas por dia, 6 gramas. Na Clonapur você vai utilizar 3, entendeu? Essa é a grande diferença. Vamos lá, Carol, não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar. Gente, de verdade, vocês não curtirem essa live vai dar B.O. Ó, vai flopar a live, hein? Depois de mais de mês vai flopar uma live minha. Se vocês não curtirem, vai flopar. Vai flopar. Eu sei que eu entrei um pouco atrasado hoje, né? Mas não é desculpa, né? Carol, anabolizantes que não façam relação de DHT para mulheres. Ia de NPP, mas agora tô receosa. NPP, Trembo, talvez, Emo. É por aí, Carol. Não tem muito não o que fazer. Ó, até o Pablo falou aí a Trembo ali embaixo, ó. É por aí, cara. Tá, mas não vou dizer que é tranquilo usar Trembo, né? NPP é o menos problemático para vocês. A grande diferença, Carol, é que assim, o homem vai utilizar 300, 400, 500 miligramas de NPP ou de qualquer nandrolona semanal. A mulher vai utilizar 30, 40, entendeu? Então é dose dependente. Os riscos que você vai ter aí são dose dependentes. Uma mulher vai ter muito menos problema com nandrolona do que homem. Tem nem comparação. Nem comparação. Tá bom?
Protocolo, dividir segunda e quinta de texto. Não, Leonardo, já falei. Não é segunda e quinta. No mínimo 3 vezes na semana. Melhor ainda, não. Tá pessimamente fracionado. Esse que é o problema. Tá fracionado, mas tá mal fracionado. Né? Você vai fracionar isso no mínimo 3 vezes na semana. Mas no mínimo, velho. Até TRT, cara. Terapia de reposição de texto a gente tenta fazer diariamente. Todos os dias, ou se não dia sim, dia não. Imagina ciclo, a instabilidade que isso gera. Eu já falei sobre isso aqui. Falei farmacologicamente aqui sobre isso. Né? Falei sobre farmacodinâmica, farmacocinética. Né? Falei sobre como o esteroide se comporta, né? Como é que é o steady state, né? Dos fármacos, como ele se comporta. Já expliquei isso aqui algumas vezes. Tá? Você não pode pensar só em meia-vida. Não pode pensar só em meia-vida, ou só em dose, não. Não é só meia-vida, não é só dose. Existe um comportamento de excreção, um comportamento de absorção, existe um comportamento além da meia-vida. E esse comportamento só é estável quando você fraciona mais vezes, tá bom? Vamos lá, galera, não esqueçam. Isso, agora sim, tá começando a curtir, tá começando a entrar gente, ó, tá vendo? Vocês estavam sem curtir, tava vazio o negócio. Galera, não esqueçam de seguir para receber notificações das lives. A partir de semana que vem, para quem tá chegando agora, a partir de semana que vem eu vou ter que fazer as lives devocionais 6h30 da manhã, segunda, quarta e sexta. E essas lives da noite, meus senhores, vão ficar raríssimas, vai ser tipo uma vez na semana. As lives vão ser todos os dias, meio-dia. Por conta do meu trabalho, eu reajustei algumas coisas aqui. A Bia, né, a gente mexeu algumas coisas ali com a Bia, para mim. Eu tô com consulta até outubro, né? Tem pacientes meus aqui, inclusive. Tô com consulta até outubro, então eu tive que mudar algumas coisas. Essas lives de noite, elas vão quase todas para o meio-dia. Então vocês aproveitem hoje, tá? Porque vão ser poucas no horário da noite, tá bom? Não esqueçam de seguir para receber notificação das lives. Júnior, obrigado pelo presente, Júnior. Estradiol super baixo atrapalha ganhos musculares? Endócrino disse que sim, Gine disse que não. O endócrino está certo, a ginecologista é errada. Sim, atrapalha. Tá? Estradiol é extremamente anabólico, inclusive para os homens. Tá? Inclusive para os homens. Dianabol não é Dianabol à toa, né? Dianabol não é Dianabol à toa, porque deixa estradiol lá em cima. Então, sim, o estradiol baixo demais vai atrapalhar os ganhos. Agora, a depender do que mais você está utilizando, né? Aí isso não vai ser tão importante assim. Você está utilizando, digamos, primobolan e trembolona, tu vai ficar estradiol zero. Isso vai ser vai ter muito mais malefício articular, muito mais malefício cardíaco do que ganho. Ganho você vai continuar tendo mesmo com estradiol baixo numa situação dessa. Tá bom? Tá? Mas sim, a grosso modo, o estradiol mais baixo vai atrapalhar ganho muscular, sim, tá bom? Douglas, obrigado. Rodrigo, obrigado também, graças. Se vocês estão perguntando, eu logo chego na pergunta de vocês, a live quase falou, pô, agora começou a subir de novo, então daqui a pouco vocês sabem como é que fica. Eu demoro um pouco aí para responder. Essas perguntas tipo ciclo para iniciante, qual dose? Esse tipo de coisa eu não respondo. Não é porque eu não quero, é porque eu não posso. E também porque não existe, né, Wesley? Por exemplo, eu te dizer, use tal coisa, só olhando o teu nome, né? Não tem como eu dizer, Wesley pode usar tal coisa porque o nome dele é Wesley. Uma consulta minha é 2 horas, pô, né? Uma consulta minha é 2 horas, olhando o exame, analisando o paciente, analisando a hereditariedade do paciente para saber se esse cara pode tomar algo, tá? Agora sim, Wesley, se você me perguntasse, Vinícius, o que você tomaria se fosse a primeira vez que você ia tomar esteroide? Cara, o básico para um homem é testosterona. Básico. Não precisa começar masteron e trembo e isso e aquilo, não. O básico para um homem começar é testosterona sempre. Então assim, não posso falar ciclo para iniciante, mas eu posso te falar o que é o menos pior para um homem começar. É o que vai dar menos problema, tá bom? Guilherme Diniz, muito obrigado, eu tô vendo os presentes agora, eu tô me acostumando a agradecer presente. Obrigado, Guilherme, obrigado, Patrícia Ramalho, inclusive já chego nas perguntas aí, tá? Se tiver pergunta de vocês que deram presente, eu logo chego nas perguntas, tem que ter uma paciência aí para chegar, tá bom? Dianabol realmente dá efeito baiacu? Dá, muito, meu Deus, se dá. Muito. Dianabol, é assim, ó, se eu fosse colocar num pedestal, assim, fosse colocar numa comparação, Hemogenin seria o esteroide do fisiculturista e Dianabol seria do powerlifter, tá bom? Sou prova viva, acabei de comprar 100 seringas, anetato fracionado é vida, tá? Então pro rapaz ali, ó, pro Leonardo, que achou que já tava fracionando, o Júnior Alves vai ser paciente meu, já marcou a consulta. Primeira coisa que eu já pedi antes da consulta para ele, fraciona. Ele mesmo tá falando aqui, ó, a vida mudou, sou prova viva. Tá? Mulher bem fracionada e pequenas doses de trembo é top. Oxam bem baixinha também. Isso mesmo, Pablo.
Realmente, baixíssima dose de trembolona bem fracionada para mulher costuma ser mais seguro do que muito esteroide. Tipo, mulher às vezes usando Masteron achando que tá abalando. E às vezes uma trembolona microdose é mais seguro do que esse Masteron, tá? Beleza? De nada, Leonardo, tamo junto. Explica, Enan 05 terça e sexta, Nandor quarta? Nada a ver. Não, Antônio, você vai fracionar tudo. Tudo que você quiser, tudo que você usar, você vai fracionar igual. Não tem lógica, você já vai se aplicar Enantato terça e sexta, aí você vai jogar uma aplicação quarta de Nando, não tem a menor lógica. Não tem a menor lógica. Não, você vai fracionar tudo junto. Não importa. Boldenona, trembolona, tanto faz. O fracionamento é de tudo. Tudo, 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 tudo. Ah, pode misturar na mesma seringa? Logicamente. Tá? Logicamente. Dei o mesmo perfume. Olha só, que pergunta relevante. Do 110. Dei o mesmo perfume. Olha, cacete de chat. Galera, eu já chego lá embaixo nas perguntas, tá? Já chego lá. Agora eu preciso responder o Edu. Dei o mesmo perfume para amante e a mulher para o carro cheirar igual. Sou ruim ou muito inteligente? Você é um pouco de cada. O diabo te odeia, Deus também, tá? Ponto de aplicação um pouco dolorido. Posso aplicar mesmo assim? Local glúteo. Não sei, Luiz Júnior. Se eu falar que sim e você tiver um problema, a culpa é minha, né? Então melhor não, né? Boa noite, João Neto. Boa noite. Boa noite, jovem. Boa noite, Ronaldo. Ciclos para iniciantes mulheres. Patrícia, eu não posso responder esse tipo de coisa. Por quê? Porque a iniciante pode ter um problema cardíaco, por exemplo, né? Agora, assim, se eu fosse cogitar um ciclo para minha mulher, para a Bia, né? A Bianca é minha esposa. Para quem tá no chat, a Bianca Brigitte é minha esposa. Cara, lá atrás eu usei oxandrolona nela. Eu teria feito isso? Não. Não. Hoje em dia eu teria dado hemogenin para ela. Entendeu? Então assim, porque eu conheço ela, porque eu conheço o histórico dela, porque hoje em dia eu tenho um entendimento muito maior do que 18 anos atrás, 17 anos atrás. Né? Então assim, em ordem de grandeza, em ordem de segurança, Patrícia, hemogenin é muito mais seguro, por exemplo, que oxandrolona. A queda de cabelo, pra você não ficar igual eu, né? Entendeu? Não ficar igual eu, não ficar cheia de acne. Então, assim, hemogenin, a depender de como você utilizar, é muito mais seguro para uma mulher do que oxandrolona, que todo mundo usa como se fosse balinha tic-tac. Entendeu? Galera, eu tô lendo as perguntas, logo eu chego nas perguntas de vocês. Vão usando o chat, vão curtindo, vão me seguindo, não esqueçam de seguir. Quem quiser apoiar a live, né? Os presentes, ainda que poucos, mantêm o projeto vivo, mantêm eu com vontade de entrar nesse negócio todo dia. E hoje a janta tem patrocínio do chefe Yannick, para quem é aqui de São Francisco do Sul. E para quem não é também, porque diz ele que vai começar a postar como que ele faz o sushis ali no TikTok. Então quem quiser apoiar o rapaz, aproveita, segue, dá uma moral lá. chefyannick.b, tá aqui, ó. Tá aqui o arroba dele, nessa rede e nas outras redes também, porque diz ele que logo vai começar a postar algumas coisas bem interessantes ali. O guri é fera. O guri é foda. Pedi semana passada, agora eu tô fudido. Agora vai toda semana sushi. João Neto, eu te admiro, mano. Você faz lives todos os dias, cada live mais top do que a outra. Vou até fixar isso aqui. João Neto, eu faço live também, devocional de manhã, 6 da manhã. Eu vou fazer agora, acho que 6:30 da manhã, segunda, quarta e sexta. Então, se você gosta das lives, cola aí de manhã, que temos devocionais bem legais. Não é pregação, não. Não é pregação, até porque eu não sou cristão, eu sou ateu. Mas eu uso a Bíblia na conversa. Eu uso muito a Bíblia nos devocionais. Não é porque eu sou ateu que eu não sigo alguns mandamentos cristãos. Sigo sim. E os devocionais são muito legais, são reflexões muito bem feitas, muito legais. E eu escrevo textos para esse devocional e a gente reflete ele de manhã. Então, para quem gosta, me segue aí que vai aparecer a notificação para vocês segunda-feira, ali, 6:30 da manhã. De Castro, primo zerou meu estradiol. Normal, a gente chama de crashou estradiol. -10, porra. De Castro do céu. Fraciona mais essa texto, vai ficar um pouco melhor. E vai ter que, talvez, fazer uma reposição de estradiol em gel aí, velho, tá? Isso acontece mesmo, tá? Primo de verdade Zé da estradiol mesmo. Diana realmente dá efeito baiacu, já falei que sim. Manda ele usar sabão líquido. Ah, meu Deus, não entendi essa. Como faço para baixar o percentual de gordura? Mulher, 49. Dieta. Dieta, Geisa. Não tenho o que te dizer. Dieta. Dieta, de verdade. Eu não tenho o que te falar. É porque geralmente vocês querem ouvir assim. Usa não sei o que, usa ioimbina, usa clenbuterol. Não, cara, eu sou da dieta, eu sou nutricionista, né? Então a primeira coisa que eu vou te falar é dieta, tá?
De verdade. Aí sim, depois que você já estiver numa dieta, você já tiver uma base do que você está fazendo correta, treinando certo, fazendo tudo certo, aí você pode pensar em uma ioimbina, em algum recurso, tá bom? Henrique Souza, somente testosterona? Sim, isso. Douglas, para ele iniciar sabão. Ah, entendi, Douglas. É isso mesmo. Como faz? Básico para homem, texto, treino forte e tempo. É isso. Vocês esquecem que tempo, leva tempo para construir densidade, para construir massa. Porque, cara, gente, eu tenho 114 quilos natural, velho. Eu estou com... Quem me acompanha desde fevereiro, lembra que eu estava em fevereiro com 105, mal estava treinando. Aí eu voltei a treinar, agora eu estou com 114, natural. Faço TRT, mas é TRT de verdade. É 100, 120 miligramas de texto na semana. 114 quilos com 1,78 m, porra. Basicamente natural, com 1.000 de texto. E assim, a galera se entupindo de bomba para ter 85 quilos. Por que eu tenho 114 quilos natural? Porque eu tenho 18 anos de treino, tá entendendo? Boa noite, Messi. Boa noite, Guilherme Diniz. Tudo certo, velho? Obrigado pelo presente, inclusive. Vamos ver, papapim. Tem alguma recomendação para um powerlifter natural de 22 anos? Tenho, velho. Que os seus tendões se fortifiquem juntamente com a musculatura. Tá? Eu já fui powerlifter. Atendo powerlifters, inclusive, se você é powerlifter, você deve conhecer a equipe do Teles, de São Bento do Sul, Santa Catarina. Tá? Eu já atendi o Johnny Bezerra lá. Hoje em dia, eu atendo um outro, eu não vou falar agora, né, quem é, mas atendo um outro rapaz lá, bom, forte. E assim, cara, gradual, né? O crescimento de força no powerlifting tem que ser gradual por conta das articulações, por conta das juntas mesmo, tá? Dos tendões também, principalmente dos tendões. Então, assim, sem ir com muita sede ao pote, tá? Vocês têm tempo, o powerlifting dá muito tempo. O powerlifting, ele tem um tempo de sobrevida muito maior que o fisiculturismo. Tá? Davidson, tô natural há 3 anos, é isso aí. Boa, rapaz, mantenha-se assim. Também já marquei consulta. Sério, Ronaldo? Deixa eu ver aqui, já vamos abrir a agenda aqui. Que massa, velho. Ronaldo, cadê o Ronaldo aqui? Vamos abrir aqui já, vamos ver. Ronaldo, não vou dizer a tua data para te preservar, mas tá chegando, hein, Ronaldo? Tá chegando sua consulta, Ronaldo. Obrigado pela confiança, velho. Vamos lá. Vamos lá. Manda aplicar no chifre. O Douglas tá puto hoje. Porra, Douglas, entrou com sangue no olho em plena sexta-feira, velho. Calma. Guilherme Diniz, o NPP tem os mesmos efeitos colaterais da DECA, mas somente sem a retenção? Falo, não, a retenção é a mesma. A retenção não vai mudar muita coisa não, cara. Se tu aplicar certinho todo dia sim, dia não, vai ter os mesmos efeitos colaterais sim, tá? A grande diferença do NPP é que é mais fácil de tirar, né? Então assim, NPP deu merda, como tem a meia vida mais curta, você tem um empilhamento menor, você tem um steady state muito mais rápido, né? Muito mais entra e logo sai. Então você consegue uma administração de colateral mais tranquila com o NPP. Digamos que você só quer baixar a dose da DECA. Não vai te ajudar muito, vai demorar para baixar colateral. Agora, você baixou a dose do NPP, o colateral na outra semana já derruba. Tá? Então, eu prefiro meia vida um pouco mais curta nesse ponto. Tá bom? Prefiro dessa forma. Tá? Vamos lá. Fala, chefe, uso 500 mg de anatase de texto, 200 de DECA, 50 de pré-treino. Mudaria algo? Tô em off. Rapaz, assim, ó. Ai, cara, esse chat. Gente, eu demoro o dobro de tempo para chegar na pergunta de vocês, que o chat fica caindo. É porque no computador é diferente, tá? Então, assim, vocês têm que ter um pouco de paciência. O que eu vou pedir para vocês que não estão acostumados aqui? Entra, faz a pergunta, aguarda, fica uns minutinhos na live que eu vou chegar na tua pergunta. Eu tô nessa pergunta lá de cima, não fiquem puto. Enquanto isso, vão seguindo o chefe Yannick, que vai patrocinar minha janta hoje. Aqui de São Francisco, de São Chico, São Francisco do Sul, Santa Catarina. Se tem o pessoal de São Chico que sempre entra aqui, já segue ele. E não esqueça de me seguir e curtir a live. Quando vocês me seguem, vocês recebem notificação das lives. Quem quiser presentear também, fique à vontade, que seja com 10 centavos, mas fique à vontade. Tá bom? Deixa eu voltar na pergunta do rapaz que caiu aqui. Vamos lá. Tá bom, o nerdzão aqui, o nearzão, enfim, se eu mudaria algo... Cara, eu acho que eu botaria um DHT, aí por causa da DECA. Por quê? Porque eu não me sinto bem com nandrolona. E eu não gosto de deixar muita conversão em DHB, né? Em DHN, perdão, em vez de DHT, tá? Eu utilizaria um pouquinho de DHT aí, um pouquinho de Masteron, só para controle de DHT versus DHN. Tá bom, Nierzão? Mas de resto é isso aí, velho. Off é isso mesmo, tá?
Manda aplicar no chifre. Patrícia, eu peso 62, meu IMC é normal, mas não consigo baixar o percentual de gordura. Patrícia, o que eu vou te falar? Se você não baixa o percentual de gordura, tem algo errado. Não é necessariamente que você precisa baixar calorias. Não, não é isso. Não é que você precisa baixar caloria. É que, às vezes, o ambiente não está propício à queda de peso. Às vezes, as tuas mitocôndrias não estão produzindo energia da forma que deveriam. Às vezes, a quantidade de mitocôndrias não é suficiente. Às vezes, você está com um hipotireoidismo. Às vezes, você está com uma deficiência, né? Uma falta de eficiência tireoidiana. Tá? Então, assim, tem muita coisa envolvida na perda de peso. Tá? Muita coisa envolvida na perda de peso. Rogério Rosas, deixei mensagem lá pedindo informações sobre a consultoria. Fico no aguardo das informações. Obrigado. Rogério, beleza. Amanhã eu acho que a Bia trabalha, senão só segunda-feira, tá? Porque a gente tá reajustando os nossos horários aqui. Vai mudar tudo a partir de segunda-feira, galera, tá? Então, agora o foco vai ser muito maior na consultoria, porque eu tô com muito paciente. Eu tô com a agenda de outubro já aberta e quase fechada já. Tá, Rogério? Então, se ela não te responder amanhã de manhã, segunda-feira ela te responde, tá? Fica tranquilo. Daí ela responde por ordem. Então, como tu já mandou a mensagem hoje, ela vai te responder antes de quem mandar amanhã e domingo. Beleza? Quem mais quiser, né, informação sobre a consultoria, pode mandar uma mensagem lá que segunda-feira ou amanhã, dependendo, a Bia já responde, tá bom? Trembo, existe uma estratégia, Patrícia, existe estratégia para perda de peso, não é, como eu te falei, né, não só déficit calórico. A gente precisa alterar o ambiente. Então, assim, a gente precisa de uma eficiência metabólica que é correta não, porque não tem correta, né? A gente precisa de uma eficiência metabólica específica. Né? Então, às vezes, a gente quer que você gaste igual um V8, igual um Opala. Né? E, às vezes, a gente quer que você gaste igual um Up, um Volkswagen Up. Então, isso deve ser manipulado para você perder peso ou ganhar peso. Não é só cortar caloria. Tá? Teve esses dias, chegou um rapaz para mim que ele não engordava. De jeito nenhum, de jeito nenhum. E o cara dá-lhe caloria pra dentro, cara. Cara, umas 4, 5 mil calorias pra dentro, o cara com 60 e poucos quilos. Só que a alimentação dele era uma bosta. Era só um monte de carboidrato ruim, era pão e hipercalórico, não sei o quê. E whey e frango. E eu falei, cara, tá te faltando micronutriente. Eu fiz a dieta pra ele, ele não comia nada de salada, nada de fruta, nada de nada. E ele ficou bravo. Ele disse que não, que ele queria ganhar peso. Eu disse, tá, mas você já tá aí comendo 4, 5 mil calorias, tem 60 e poucos quilos e não ganha 1 quilo. Você realmente acha que se eu botar 10 mil calorias você vai ganhar peso? Você só vai ir mais no banheiro. Tá? Então, a mesma coisa pra ti, tá, Patrícia? Então, não é uma questão de simplesmente de manipular a caloria. Não, é de manipular o metabolismo. Tá bom? Beleza? Trembo para mulher, Vitor? Sim, trembo para mulher tem seu uso. Não é para todo mundo. Tem que ter um cuidado cardíaco, mas principalmente cuidado mental grande. Mas se souber fazer, tem coisas muito piores que trembo. Oxandrolona caiu meu cabelo e tinha acne até nos pés, tá vendo? É esse tipo de coisa, né? Esse tipo de coisa, tá, Patrícia? Exatamente. A diferença de tremboacetato e enantato. Só tempo de ação do éster, Carol. Só, mais nada. É aquilo que eu falei da NPP e Varsadeca. Se você tiver um problema, se tiver que mexer na dose, o acetato de trembo, em uma semana você já nota a melhora. Com enantato de trembo, não. Né? Vai demorar muito mais tempo para retirada de colateral, para redução de colateral. Tá bom? Acho que agora que eu vi ali presente do Guilherme Diniz e da Patrícia. Obrigado, galera. Valeu, obrigado. Graças. Vamos lá. Vamos lá. Diferença de trembo. Como faço para baixar? Essa Geisa eu já respondi, Geisa, você. Minha cara. Não, você tem que ir para a igreja. Bora para a igreja. Estou acima do peso. Como começar? Edu, você pode contratar alguém barato, tipo eu. Pega minha consultoria Fast Protocol ali. Edu 90, pede para a Bia. Entra no meu TikTok, clica ali, chama ali a gente no atendimento, pega a consultoria Fast Protocol, que o que é isso? Uma rotina alimentar. Você precisa de rotina alimentar. E aí, Bia? A Bia colou aqui. Bia, o Yannick, o sushi da semana passada, tá patrocinando nossa live hoje. Então, daqui a pouco vai colar e daí você atende eles ali, vai dar uma buzinada, tá? Daí, porque vai vir sushi do Yannick. Inclusive, botei pra seguir ele ali, ó. Se você puder entrar ali e botar o nick dele no chat, tá bom? Só pra te avisar, porque eu não vou poder ir buscar ali, né? Tu busca. Deixa os dog pra dentro daí. Vamos lá. Pronto, mano. Eu entro na live amanhã às 6, mano. Você é top. Valeu, João. Gente, eu ainda estou lendo mensagens de 5, 6 minutos atrás. Então, logo eu chego em vocês. Tá bom? Parabéns, as lives devocionais são divinas. Amei. E aí, Rosângela, obrigado, cara. Olha só, alguém da live devocional chegou aí. Valeu, Rosângela.
Usa o estrogel para subir C2. O rapaz que estava com E2 baixo ali, talvez precise usar o estrogel, que é o estrogel gel, tá? Que a mulherada usa em reposição hormonal. Exame deu alteração no tamanho do coração, mas os exames estão tudo bem. Lucas, dependendo do que você usa, é bom você parar. Né? Você tem que pensar no tratamento medicamentoso. Tá? Então, assim, às vezes você vai precisar de um tratamento medicamentoso para... A gente chama... Assim, ó, quando você usa esteroide anabolizante, ou quando você é um atleta, você tem remodelamentos cardíacos. Tá? E aí, quando você usa a bomba e você precisa remodelar de novo esse coração, a gente chama de remodelamento cardíaco reverso, que é voltar o coração ao tamanho original. Só que isso geralmente exige doses muito reduzidas de esteroides. Geralmente o cara entra numa TRT de verdade. Tá bom? Taurina e Argentina, não. Taurina e Arginina e Tadala de 0,5. Cara, funciona. Eu uso taurina e arginina, só não uso Tadala que me dá enxaqueca, mas taurina e arginina eu uso todos os dias. Carnitina também, citrulina também. Geralmente eu uso taurina de noite para dormir e de noite também uso arginina com citrulina e de manhã também. O que você acha do Fit? Não tenho a menor ideia de quem é. Obrigado, estou fazendo dieta e musculação todos os dias, mas queria baixar o percentual. Nossa, galera, tem pergunta, tá? Eu logo chego na pergunta de vocês. É muita pergunta. Cati, a creatina aumenta o peso? Sim, um pouco. Depois que você já saturou ela, aumenta um pouco, sim, o peso, sim, tá? Aumenta, mas aumenta de superidratação, tá bom? Não é um peso ruim, no caso, é um peso legal, é um peso bom, né? É um peso quase necessário, tá bom? Galera, o Pablo, vocês estão vendo que o Pablo responde um monte de pergunta aí. O Jesus também, o Japa quando entra também, responde bastante pergunta. O Matheus também. Eles são macaco velho aqui da live. São pessoas que estão desde o começo, desde fevereiro comigo na live aqui. Então, podem ir na dele ali, ó, que geralmente ele responde o que ele sabe muito e o que ele aprendeu na live também. Tá? Então, o Pablo, Jesus, o Japa, eles me ajudam bastante aqui na live, tá? O Matheus. Camila, fiz um processo que tive hepatite, já perdi 15 quilos. O que acha de iniciar oxandrolona? Camila, aí você tem que falar com a tua médica. Ou com tua nutri, tá? Aí eu não vou me meter. Agora, porque assim, para iniciar oxandrolona, você tem que estar com tudo muito em dia, né? Tem que estar com zinco muito correto, tem que estar com proteção para não cair o cabelo, para acne. Então, assim, é uma faca de dois gumes. Se for iniciar com dose micro, né? A dose mais baixa e efetiva possível, tá bom? Chefe, 2 anos fazendo acompanhamento de 6 meses, exames e protetores, uma depo a cada 7 dias. Fabiano, não. Não. Fraciona. A não ser que você esteja se sentindo muito bem, libido, acne, disposição, tá? Com essa depo a cada 7 dias. Aí você não mexe em time que tá ganhando, lógico. Mas a grosso modo, de modo geral, a gente vai querer fracionar no máximo possível essa depo aí. Tá? Fracionar em 3, 4 vezes na semana fica muito mais estável. Tá bom? João Neto, eu tinha 160 quilos há 10 anos atrás, perdi 80 quilos na dieta. Galera, que fique de exemplo, tá? João Neto aqui, ó, 10 anos perdeu metade do peso, 80 quilos. Só com dieta, é isso, tá bom? MJV, meu estradiol tá inferior a 15, quer dizer que tá baixo? Sim, mas depende da tua texto, né, MJV? Se tu tiver com 300 de texto, aí realmente o estradiol vai estar baixo. Agora, se tu tiver com 1000 de texto e abaixo de 15, o estradiol tá muito baixo, tá? Quem me chamar de cruz aqui, essas bobeirinhas eu não vou responder, tá? Eu tenho nome, não gosto de comparação, muito menos comparação com um cara que não sabe o que tá fazendo, tá? Então, tipo, o cara falou, fala cruz como faço periodização, me chame pelo meu nome, né? Não venha com bobeirinha que eu não vou responder. De nada, Patrícia, tamo junto. Você que me falaram que era o melhor amigo do Cruz, ó, esse tipo de idiotice a gente não vai perder tempo, tá? Tenho 3 meses, terça e sexta, 1 ml de Duda e 1 ml de Deca, já ganhei 15 quilos. Ô, louco, João. Tá bom. Perdeu 80 quilos, ganhou 15 quilos de massa. Tá bom, hein, João? Parabéns, velho. Que tal assim, segunda, quarta e sexta? Isso, Leonardo. Exatamente isso aí, Leonardo. Tá? Exatamente. Tá bom? MB Team Coach. Boa noite, boa noite. Frederico, você conhece o chá que cura calvície? Não, obviamente que eu não conheço, né, velho? Chapéu, chapéu, exatamente, é boné. Inclusive, você podia parar de falar besteira e me ajudar na live curtindo, né, Frederico? Trembo e dose baixíssima para mulher é bem legal, geralmente é assim. Eu também sou adepto, mas não desse povo que faz sozinho, tá? A mulherada que quer tomar trembo sozinho dá merda, dá muita merda. Agora, trembo em microdose, com os cuidados devidos, para a mulher tem o seu uso muito bem usado, tá?
Bodenona e Deca me fuderam. Geralmente é o que acontece, Zé Ninguém. Destrói a cabeça, bastante a cabeça. Ó, esses caras que estão chamando de cruz aqui, a gente vai bloquear, tá? Pra nunca mais entrar e vir encher o saco. Tá bom? Nem vou mais silenciar, tá? A gente vai bloquear já o cara que vem chamar de cruz. Quem citar vai ser bloqueado. Acabou essa bobeirinha aí de chamar de cruz, tá? Vai ser bloqueado. Ah, mas foda-se, não tô com paciência pra bobeira. Tá bom? Vamos lá. Sou iniciante, meu primeiro ciclo vai ser trembolona de anabol. Pô, boa sorte, velho. Boa sorte. Isso vai dar merda. Vai dar muitas merdas. Vamos parar o devocional. Hã? Que baixa gordura. É, isso mesmo. Rango hoje fica por conta do jabá. Fica. Salve, Messi. Salve, Thiago. Tudo certo? Geisa, berberina é bom para ajudar a baixar o percentual de gordura? Mais ou menos, né? Berberina ela vai funcionar meio que como a metformina, muito parecido com metformina, só que sem o risco de gerar acidose metabólica, né? Então, assim, berberina tem seu uso, não é algo barato, tem que ser utilizado pontualmente. Eu gosto de berberina em questões de síndrome metabólica e resistência insulínica. Aí vai diminuir o percentual de gordura. Agora, se você já tem uma dieta muito tranquila, você já faz ali um low carb, alguma coisa do gênero, a berberina não vai ser tão útil assim, tá? Vitor Henrique, usando monjada, que acha da iambina para treinar em jejum? Cara, se você não tiver risco cardíaco, não tiver ansiedade, não for hipertenso, aí a iambina tem seu uso, tá bom? Geisa, eu vou pedir para você perguntar uma vez só, tá? Você perguntou umas 4, 5 vezes, isso vale para todo mundo. Perguntem uma vez só, tá? Pergunta e aguarda que eu chego. Quem perguntar 3, 4, 5 vezes, eu acabo respondendo as outras perguntas, porque daí eu não quero ler, né? A mesma pergunta 10 vezes. Robert, galera, vão curtindo esse negócio, tá? Já estão curtindo, tá? Pior que estão curtindo, agora que eu vi. Mas vão seguindo para receber notificação. Quem quiser ajudar também, presentear, fique à vontade, né? Porque eu venho aqui falar de graça todo dia e eu só vou ter vontade se eu começar a ganhar dinheiro com essa porra, senão eu vou parar, né? Porque não dá graça de entrar todo dia e repetir as mesmas coisas. Né? Então, quem quiser ajudar o projeto, senta o pau, já estamos aí há 18 semanas fazendo live de graça. Tá, vamos lá. Ó, tipo o Rodrigo fez agora. Obrigado, Rodrigo. Robert, tenho 145 quilos, texto 173, gordura no fígado, esteatose hepática, desânimo total, academia e peso não baixa. Robert, vou usar você de exemplo, tá? Me permita, Robert. Eu vou usar o Robert de exemplo para todo mundo, só deixa eu agradecer os presentes antes. Rosângela, obrigado. Ângelo, muito obrigado. É isso aí, tá? A minha meta aqui é bater uns 100 pila por dia nesse negócio. Eu nunca bati, mas já chegamos perto. Vamos lá, seguinte, Robert, olha só o que o Robert falou, tá fixado ali. Tenho 145 quilos, cadê aqui? Texto 173, só para quem tem, para a galera ter uma ideia, a texto do homem deve estar ali entre 800 e 1.200. Então a dele aí tá 5 vezes menor do que deveria. Gordura no fígado, esteatose hepática, desânimo total, academia e peso não baixo. Isso chama-se... Opa... Ixi, caiu aqui, voltou aqui. Síndrome metabólica, tá, Robert? O nome disso é síndrome metabólica. Já repeti aqui, inclusive gabaritei a porra do TCC de biomedicina. O meu TCC de biomedicina foi uma revisão integrativa dos marcadores inflamatórios na síndrome metabólica. Por quê? Porque eu acho interessantíssimo o assunto. E eu atendo muito paciente com síndrome metabólica, então eu me dediquei a isso no meu TCC de biomedicina. E assim, Robert... Você só vai emagrecer quando você mudar o ambiente. Então, assim, você começa baixando a insulina, baixando a resistência insulínica. Tá entendendo? Você não começa no pau, tipo, aumentando o sistema adrenérgico, não. Você começa revertendo a síndrome metabólica. Principalmente fazendo o quê? Reduzindo gordura no fígado, reduzindo e revertendo a esteatose hepática. Essa é a primeira coisa. Reduz resistência insulínica e reverte a esteatose hepática. Aí sim, você vai começar a funcionar. Tá? É isso que eu digo quando você diz, mas eu não consigo engordar, eu não consigo emagrecer. Cara, se o seu fígado tiver com esteatose hepática, tipo o Robert ali, vai gerar uma síndrome metabólica. Então a metabolização e a biotransformação de muita coisa que ocorre no fígado não vai ocorrer. Tá? Então a metabolização de testosterona não vai ocorrer. Né? A excreção de certos metabólitos não vai ocorrer. Tá? Então você pode se alimentar até bem, só que não vai funcionar. É como se tiver um motor de Ferrari, um baita do motor, mas ele estiver trancado. Se ele estiver trancado, você pode botar melhor gasolina no mundo que ele não vai gerar. Isso é a síndrome metabólica que o Robert, que eu vou fixar de novo aqui, tá.
Tá? Então, primeiro você faz o quê? Você faz a revisão do motor. Você faz aquele motor girar de novo, troca o óleo, faz o motor rodar, e aí sim você pode botar a gasolina que for, que aí esse motor vai andar. Tá bom, Robert? Então, síndrome metabólica, tem que reverter a síndrome metabólica e tem que retirar, tem que reduzir a gordura hepática. Tá bom? Beleza? Ângelo, obrigado pelos presentes. Rodrigo, obrigado pelo... Ó, mandou um gatinho ali, ó. A galera sabe que eu gosto de... A gente tem um monte de gato. Inclusive, o Muleta tá dormindo aqui. Tem algum peptídeo, alimento manipulado, suplemento que você ajuda, que de forma ajuda eficaz na gordura visceral? Ângelo, sim. Ioimbina e tesamorelin, tá? Tá bom? Ioimbina e tesamorelin para reduzir gordura visceral. Emagrecimento rápido, usa o quê? Gustavo, aí você tá falando o cara errado. Tá? Eu não sou o cara do emagrecimento rápido. Quem vem nas minhas consultorias, quem é paciente meu, sabe que para mim eu prego que emagrecimento rápido ou crescimento rápido não presta. Ou faz com calma ou não faz. Tá? Amstel Obayashi. Que mistura de alemão com japonês é isso aqui? Amstel Obayashi. Tenho 74 quilos, não consigo subir para 80 quilos. Alguma dica? Irmão, a mesma dica que eu acabei de dar pro Robert. Tá? Ambiente, não é só aumentar a caloria. Você está comendo a quantidade de minerais suficiente? Você está com hipovitaminose? Tua tireoide está funcionando bem? Aí sim você pensa em subir o peso, tá? Tiago Produções, comecei a usar 0,5 de enantato mais 1 ml de Masteron com foco em subir a texto e ajudar no emagrecimento. Errado não tá. Só acho pouco, né? 100 mg de Masteron, mas é uma dose assim, ok. Inclusive é o que eu fazia até 1 ano e meio atrás, era mais ou menos isso aí, tá bom? Deixa eu ver aqui. Rosângela. Rodrigo Gilson, obrigado pelos presentes, Gilson. Graças. Fer Oliver também, 20, 18, 15. Obrigado também pelo presente. Vamos continuar aqui. Pararim. Parará. Deixa eu ver. Vamos ver. É melhor 1 ml de Dura e 1 de Deca ou 1 de Deca e 2 de Deca por semana? Chung, a sua pergunta não tem sentido. Não tem melhor ou pior, tá? Eu acho que você quis dizer depois 1 de Dura e 2 de Deca, né? Não tem sentido a pergunta, porque o melhor é o melhor para você, é individual. Então não existe assim, o melhor é isso, né? Uma base do que é melhor, não. Tem que ver o que é melhor para você. JMRM22, quão importante é o controle de cortisol? É verdade mesmo ou só balela? Porra, claro que é verdade. O que a gente chama de fadiga adrenal, por exemplo, né, ocorre, inclusive, com excesso de cortisol durante o dia inteiro. Aquele cara que é ultra simpático, né? Ele é pouco parasimpático e muito simpático. Aquele cara que tem um estradiol muito mais alto do que deveria ter de manhã e esse cortisol permanece elevado durante o dia. Se você tiver uma fadiga adrenal, se tiver um cortisol ultra elevado, depois esse cortisol vai lá para baixo. Tá? E aí você não vai ter vontade de nada, nem de acordar, nem de trabalhar, nem de nada, só vai ter vontade de dormir. Então o controle de cortisol é básico, de hormônio adrenocorticotrófico, né, que a gente dosa até por um exame chamado de ACTH, a gente dosa hormônio adrenocorticotrófico e cortisol, tá? E prolactina. Aí você tem um controle do cortisol. Tá? Não é balela não. Inclusive, controle pressórico, né, que é controlar a sua pressão arterial, influencia muito no controle adrenal e de cortisol. Tá bom, JM? Espero que eu tenha respondido. Fala aí, brother, Long Jack realmente aumenta a testosterona? Sim, ele sinaliza LH, FSH e aumenta bastante a testo livre também. Ele baixa um pouco o SHBG, tá? E o Hugues que perguntou, tá bom? Boldenona foi a pior coisa que já usei. Trembolona foi a menos deletéria. Cara, eu vou te falar que assim, ó, Boldenona também foi a pior coisa que eu já usei, eu acho. Trembolona foi muito deletéria, mas é que eu usei 8 anos de trembolona, né? No jeito certo, no contexto certo, talvez não seja tão ruim assim, mas eu acho pesado, vai. Principalmente para o usuário médio, sabe? Coach, o Team ali, ó. O M-Team Coach, tá ligado? Para o usuário médio, eu acho que trembolona não deve ser usada, não. Irmão, 1 ml full faz uns 3 anos já, suave? Não. 1 ml direto, Marcos, você vai ficar 2.000, 2.500 de texto aí, né? Ainda mais com empilhamento, né? Não é suave, não. Faz exame. Faz apolipoproteína B, lipoproteína A, lipoproteína 1, né? Faz esses exames, proteínas totais, talvez, tá? Faz o controle, tá bom? Faz um ecocardiograma. Toma Deca, bowl de trembo, já aproveita e manda pro CAPS. E aí, Japa, como é que você tá, velho? Agora que eu te vi. Galera, estou chegando nas perguntas, a gente tá com uma média de 150 pessoas, 130 pessoas na sala. Eu vou pedir pra vocês curtirem, não esqueçam de seguir. Quem quiser apoiar a live também, ó, fique à vontade. Hoje,
Daqui a pouco chega a minha janta, inclusive, daí eu vou sair aqui, né? Então aproveita enquanto isso. Hoje chega a minha janta patrocinada pelo chefe Yanica aqui de São Francisco do Sul. Então, se o pessoal de São Chico está entrando, não esqueça de seguir, né? Apoie o homem aqui que está apoiando minha live. Então, um dos motivos para eu estar aqui é também o apoio do chefe Yannick. Beleza? Sushi de primeira. Provei semana passada, agora vai ter toda semana. Tô fodido. Marcos, pararim. Aumentar a energia no dia a dia, física e mental. Tem alguma coisa? Gustavo, tem várias. A depender do porquê que essa energia está baixa. Né? Tipo o controle de cortisol que eu acabei de explicar. Né? Pode ser que, às vezes, o cara está com uma fadiga adrenal, o cara está com prolactina muito elevada, está se irritando muito durante o dia, né? não está dormindo bem, está com um controle de sono ruim. Né? Então, assim, cara, mas assim, se eu for te falar assim um negócio, toma um negócio aqui para te melhorar. Cara, de manhã, gengibre, marapuama e catuaba. Isso é o começo de tudo, assim, pra ser bem sincero. Mas teria que ver controle ali de tireoidiano, como é que tá, principalmente, testosterona, né, Gustavo? Tá? Fer Oliver, boa noite. Eu já vi teu presente, mas eu só vi você agora, tá? Agora que eu tô chegando as mensagens lá de baixo. Tô com Dianabol e Enantato. Posso, na sequência, uma Hemogenin? Não, provavelmente não, né, Gustavo? Quem vai dizer isso é quem tá te acompanhando. E os teus exames, principalmente hepáticos, né? Mas não faça isso. Não use uma Dianabol seguida no Hemogenin que o teu fígado vai berrar. Tá bom? Não esqueçam de me seguir enquanto eu chego na pergunta de vocês. Tá? Para quem não sabe, eu sou esteticista, terapeuta integrativo, nutricionista, farmacêutico e biomédico. Né? Eu tenho 5 formações na saúde, eu tenho 9 especializações e, cara, eu vivo disso. Eu vivo de saúde e aí eu pensei, vou começar, eu vejo tanta cagada acontecendo que eu vou começar a fazer lives aqui todos os dias. Comecei em fevereiro, estamos aí há 18 semanas fazendo lives, quase todos os dias. Quase todos os dias. Então, para quem quer saber, para quem quer aprender, para quem é inteligente, gosta de aprender, gosta de entender o que está fazendo e não quer só chegar aqui e dizer, Vinícius, quantos miligramas eu tomo? Não, quem quer aprender como as coisas funcionam, cola na minha live todos os dias, 8 da noite ou meio-dia, que você vai acabar aprendendo alguma coisa interessante. Me segue para receber a notificação. Hoje vou de sushi também. Quem diria, né, Japa? Salve, Messi, complexo B, zinco, cobre e magnésio. Posso tomar sem exame tudo junto ou tem horário? Não, tem horário. Magnésio longe do zinco. Magnésio preferencialmente é de noite. O zinco longe do ferro, se você estiver tomando ferro. Se não estiver tomando ferro, o zinco pode ser meio-dia. Né? Deixa eu achar agora. Cadê o cara aqui que estava perguntando? Aqui. Complexo B melhor em jejum. Magnésio melhor de noite. Esse zinco e cobre melhor meio-dia. Tá bom? É isso. Pode tomar sem exame? Não, melhor não. Pelo menos uma sintomatologia, né? Entender como é que você está se sentindo, tá? Tem algum peptídeo? Já respondi. E como limpa, curioso mundo, como limpa o quê? O fígado? Cara, acho que é o fígado, né? Você tem que fazer com que as enzimas hepáticas parem de correr, de perder conteúdo celular hepático. Então você precisa parar de danificar o fígado. Essa é a primeira coisa, tá? Você precisa tirar a sobrecarga hepática. Isso é a primeira coisa que a gente faz. Existem chás para isso, existem estratégias alimentares para isso e, logicamente, o emagrecimento, né? Que daí o cara não emagrece, entra numa sinuca de bico, né? Na síndrome metabólica. O cara não emagrece, mas precisa emagrecer para o fígado voltar a funcionar. Mas com a estratégia correta alimentar, o fígado volta a funcionar enquanto você começa a emagrecer. NAC ajuda na hipertrofia? Não, indiretamente sim, porque vai aumentar o estoque de glutationa, vai fazer com que o fígado funcione melhor. Mas assim, não que ele vá ajudar diretamente na hipertrofia. Indiretamente, com certeza. Tenho medo de agulha. Se eu aplicar texto no frango e comer, vou ficar monstrão? Vai. Pergunta, realmente faz sentido? O corpo entrou em estado de alerta e por isso não emagrece? Todo sentido. Absolutamente todo sentido. É isso que eu expliquei na questão adrenal e de hormônio adrenocorticotrófico, tá? Existe um controle pressórico. A pressão ela é controlada por cortisol, prolactina, pela força de bombeamento sanguíneo, bombeamento no músculo cardíaco e relaxamento do músculo cardíaco, e por um hormônio que chama-se hormônio adrenocorticotrófico, que manda a sinalização para a suprarrenal. Tá? Então, assim, você tem um controle de sistema simpático e parasimpático, de beta-adrenérgicos, alfa-adrenérgicos. Tá? Então você tem um controle de resposta ao mundo, resposta ao ambiente. Por isso que de noite a gente tem que estar mais tranquilo e de manhã a gente tem o cortisol mais alto. Se você vai fazer um exame de cortisol, de manhã ele tem que estar mais alto, de noite ele tem que estar mais baixo. Por isso que pessoas que trabalham com plantão, pessoas que trabalham em escala, têm problemas de sono, porque o corpo entra em estado de alerta no momento errado. Tá? E aí você não emagrece por aumento de cortisol.
Tá? Então, você, com aumento de cortisol contínuo e crônico, você vai provavelmente desenvolver resistência insulínica, exatamente pelo descontrole de hormônio adrenocorticotrófico e cortisol e prolactina. Tá, Leonardo? Então, tem todo sentido, com certeza. É exatamente isso que acontece. Esse é o sistema mecanístico da coisa, isso é a fisiologia pura. Tá bom? Ó, explicação dessas eu duvido que vocês veem em live. Inclusive, né, se não vê, me segue para mais dessa. Irmão, 1 ml na semana Enantato há 3 anos, já respondi, Marcos. Inclusive, Bia, acabou de chegar o nosso sushi do chefe Yannick. Eu vou até mostrar para vocês esse sushi aqui daqui a pouco. Boa noite, lá o volume funciona? Não, não é assim, cara. Não é assim que funciona. O volume baixo, ele não deve ser uma coisa imputada em você, tá? Não é uma coisa assim, vou fazer volume baixo. Não. O volume, ele regride conforme a demanda de necessidade aumenta. Então, assim, quanto mais você precisa de descanso, mais o volume vai baixar. Quando você faz um treino muito pesado, você já está num treino muito pesado, você está utilizando tudo que dá no teu corpo e você já chegou num limite de volume, você vai aumentar mais a carga, consequentemente esse volume vai cair um pouco. Tá? Então, conforme o volume ele vai cair conforme você tiver mais necessidade de aumento de força. Não é uma coisa que você faz diretamente, propositalmente. Não, ele é uma consequência. O baixo volume é uma consequência de adaptações. Então o volume vai cair. Tá? Mas ele vai cair por adaptação, por necessidade. Não porque você diz, vou fazer baixo volume. Não. Você vai começar com um volume mais alto e esse volume vai se adaptando. Tá? Não, você nunca faz um treino baixo volume. Isso é coisa de bobeira, isso é coisa de blogueirinho e gente fitness para vender para vocês. Tá? O certo, né, o por certo, você vai trabalhar com o volume mais alto possível e vai aumentar a carga o máximo possível. Só que vai chegar um momento que esse volume já não vai conseguir manter. Você não vai conseguir se recuperar. Você não vive para isso. Né? Você não vai conseguir se recuperar. O teu corpo não vai... As dores vão ser tremendas, os tendões não vão aguentar, as articulações não vão aguentar. Isso vai demandar a necessidade de queda de volume. Aí talvez sim se aumente a carga e baixe o volume. Entendeu? Boa noite, qual seria o melhor ciclo feminino, hemogenia ou oxandrolona? Cara, Vitor, isso não existe, isso depende da pessoa, tá? Depende da pessoa, não existe o melhor ciclo feminino, o melhor ciclo masculino, isso depende da pessoa. Exige uma análise grande, tá? Mo, eu tô fazendo 2 aplicações por semana. O que você acha? Péssimo, Thiago Produções. Já falei isso algumas vezes hoje. Tá? No mínimo, 3 vezes na semana. 3, 4 vezes na semana. O ideal todo dia, mas ninguém faz todo dia. Tem alguns sintomas de pressão alta e cortisol alto. Qual tipo de profissionais eu devo procurar? Cardiologista. Masteron derrubou meu estradiol. Tem uma relação entre Masteron e texto? Não tem relação. O Masteron não derruba estradiol. Provavelmente você está usando Baldenona. Masteron reduz a ligação do estradiol a alguns sítios, mas não reduz o estradiol sistêmico. Tá? Salve, mestrão, boa noite. Estamos bem hoje. Sanches, e aí, como é que você tá, velho? Tô bem, e você? Opa, chegou o sushi. Foi o Yannick que chegou aí, não? Vini, para quem não tem tempo de fazer 40 minutos de cardio, esteira elevação é uma opção? Sim. Esteira elevada, corda, escada, tá? 125 de Enantato de texto dia sim, dia não, com 50 de oxandrolona todo dia. É uma boa ou aumenta a oxan? Japa, dia sim, dia não. É uma boa. Talvez para homem, com o cuidado certo, dá até para ir mais longe, né? Mas é muito bom 50 mg de oxan. Muito bom. Né? Muito bom mesmo. Assim, já funciona muito bem, sabe, velho? Para homem. Vou dizer que já usei muito mais que isso, com certeza. Mas 50 mg de oxan para homem já faz um estrago, tá? Ó. Nossa. Oxe, esse aí eu vou até mostrar aqui. Aí, ó, do Yannick. Ó, nossa janta patrocinada hoje, ó. Chama, que eu já vou terminar essa live para ela comer. Ó, esse Nick que tá aqui na tela de vocês, chefe Yannick, é o patrocinador do nosso sushi hoje. Ele falou que veio um monte de gente pelo meu post no Instagram. Olha que legal, cara. Não esqueçam de seguir o homem aqui, ó. Nossa janta está garantida por ele. Inclusive, eu já vou terminar essa live e vou lá comer, tá louco? E vai que eu vou comer tudo sozinho. Não, tá, que pariu. Vai arrumando os negócios lá que eu já vou. Tá, vamos ver. Eu vou responder mais algumas perguntas que eu tô com fome, gente. Eu vou lá. Masteron dando muita ansiedade, é normal? Preciso regular algo? Sim, a questão é o excesso de DHT, né? É um esteroide muito simpático, né? Ele aumenta muito, ele eleva o sistema simpático, ele é muito adrenérgico, tá? Então eu já falei sobre isso aqui, que inclusive tem mulheres que baixam muito a libido, que derrubam muito a libido porque elas ficam adrenérgicas demais,
né? Então elas ficam um pouco parasimpáticas e elas ficam adrenérgicas demais, ficam ansiosas demais, tá bom? Essa substância maca peruana, tríbulo, ginseng em pó para fazer esse pré-treino, funciona? Funciona, cara. A questão é que todo mundo, Márcio Profites, a galera fala meio, faz meio que uma junção de tudo, assim, joga tudo, atira para tudo que é lado e vê se acerta, né? Mas funciona assim, né? Tem que pensar no que você quer, né? Tipo, maca peruana, pô, uma marapuama é mais adrenérgica do que uma maca peruana, mas a maca peruana vai aumentar a dopamina, tá entendendo? Ginseng é um adaptógeno, já não é tão interessante, né? Tá entendendo? Então, assim, um gengibre é mais interessante que um ginseng como pré-treino. Captou? Louro, boa noite, guerreiro. Estou usando meio de Deca e uma dura Landerlan há 5 meses. Tem limite? Com certeza tem, mano. E o limite é sintomatologia, é exame. Tem que fazer exame e ver como é que você está se sentindo, tá? Acha que vale a pena o uso de anabolizante para pessoas que não competem e não têm interesse? Não, de verdade. Não vai competir, não use anabolizante. Essa é a verdade, tá? Verdade que quanto mais a gente perde peso, mais o corpo resiste à dieta? Sim, adaptação, principalmente tireoidiana, tá, Douglas? Principalmente a tireoide se adaptando à queda calórica, tá? Então, geralmente, uma adaptação tireoidiana é uma queda de produção de conversão de T4 em T3 livre. Aumenta-se, geralmente, a conversão em T3 reverso e baixa muito a produção de T3. Tá? Então, sim, quanto mais você perde peso, mais o corpo vai resistir à dieta. Não só tireoidiano, cortisol e adrenocorticotrófico, conforme eu falei agora também, mas principalmente tireoidiano. Ele baixa até a frequência cardíaca para você gastar menos energia. Tá? Melhor live de informação que já vi nos últimos tempos. E aí, Hulk, como é que você tá, irmão? Você viu que eu te segui lá no Insta, né? Ou falei a palavra, não pode falar, da outra rede. Meu Deus. Te segui lá, irmão. Meu shape do caralho, velho. Pá! Nossa, esse Robson aí é muito monstro, né? Eu tenho 114 quilos, mas eu sou um ridículo perto do tamanho do cara. Monstro demais, demais. 1 ml de Ciclonan, 2 vezes por semana, 1 ml de clenbuterol, 118 quilos e 92 de altura, da boa? Não sei, Matheus, eu não te conheço para saber. Principalmente pelo uso do clenbuterol, né, velho? Clenbuterol não é interessante para ninguém, velho. Então, assim, 2 vezes por semana tá errado, né? Tá errado. A primeira coisa que tá errada, a frequência tá errada. E aí o clenbuterol de vez, né? Não concordo. Sushi bonito, né, velho? Porra. Boa, mestre, 5mg de Tadala dia dá bom para dilatação? Cara, não funciona tão bem assim na entrega de nutriente quanto vocês acham. Eu prefiro, às vezes, até uma arginina com citrulina, tá? Não uso Tadala para isso, velho, tá? Você que fez o devocional, eu que fiz o devocional. É 6 da manhã, mas a partir de semana que vem vai ser segunda, quarta e sexta, 6h30 da manhã o devocional, tá? Glauco, boa noite. O Masteron interfere em DHT? Sim, ele aumenta a conversão em DHT tremendamente, Glauco. Muito DHT, tá? Devocional incrível, Vitinho. Obrigado, irmão. Olá, mais uma pessoa que veio do devocional aí, cara. Que massa. Carla Miranda, boa noite. Boldenona é ruim por quê? Cara, porque destrói muito a cabeça, a boldenona. Demais, cara. Ela desestabiliza completamente o sistema GABAérgico, tá? Então você fica com o adrenérgico GABAérgico totalmente debilitado, tá? A boldenona ferra a cabeça. Ela te deixa louco e depressivo com o tempo, tá bom? Beleza? Tomo, eu sinto fome insano, valeu, top seu conteúdo. Depois do Masteron, meu DHT foi para 2,5. Como posso baixar? Parando o DHT e às vezes utilizando o Nandrolona aí, baixa o DHT, né? Tá bom? Beleza? Galera, por lá também. Cara, é que lá é só para seguidor no Insta, né? Eita, falei de novo, cara, tem que cuidar com essas coisas. É que lá é só para seguidor, né? Aí pouca gente vai ver. Aqui dá mais ou menos, né? Tipo, hoje uma live mais curta, mais tranquila, 4.000 pessoas, né? Mas lá vai dar o quê? 50 pessoas, né? Então não compensa muito. Tá bom? Galera, hoje eu vou mais cedo, eu vou jantar, né? Não esqueçam de seguir, deem uma moral lá, ó, chefe Yannick. Não esqueçam de seguir o rapaz, me sigam também. Mas sigam o chefe, mesmo que vocês não sejam daqui. Vai que um dia vocês vêm pra cá passar o verão, igual a galera vem aqui em São Francisco do Sul, né? Então aí já vão saber do sushi do cara. Então não esqueçam de seguir, pra dar uma moral também pro chefe, que fez a minha janta hoje, que patrocinou nossa live hoje, tá bom? É isso, minha gente. Muito obrigado. Chegou tarde, mas amanhã, garantido, hein? 11h30 da manhã, eu prometo amanhã. Pablo, pode me cobrar, Pablo. 11h30 da manhã, amanhã eu tô aqui respondendo dúvida. Obrigado a todo mundo. Quem quiser me segue para receber notificação das lives. Segunda-feira vai ter o devocional, 6h30 da manhã. E amanhã, perguntas e respostas, 11h30 da manhã. Garantido, velho. Garantido, mano. Aqui...
Aqui tem. Galera, vou lá comer. Obrigado pelo sushi, obrigado pela presença, Hulk, valeu. Pablo, Japa, João Pedro, Gilson, Rodrigo, Rosângela, a galera que veio, tá? Muito obrigado. Lembrando, para quem não me conhece, sou esteticista, terapeuta integrativo, nutricionista, farmacêutico e biomédico, e eu venho aqui fazer lives sobre saúde quase todos os dias, mas a partir de semana que vem acho que vai ser todos os dias, tá bom? Há 18 semanas estamos fazendo uma comunidade bem interessante aqui e a gente vem aqui conversar sobre dieta, fitoterapia, suplementação, esteroides anabolizantes, tá? Então, para quem quer informação, não esqueça de me seguir e não esqueçam de seguir o chefe que patrocinou hoje a nossa janta. Vai que vocês vêm passar um verão aqui em São Francisco do Sul, você já tem o sushi certo. Beleza, minha gente? Valeu, um grande abraço para vocês. Até amanhã, para quem vier, 11h30 da manhã. Beleza? Um bom final de semana para quem não vier. Valeu, um grande abraço, valeu!